Fala Médica, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Médico Podcast. Se você caiu aqui de paraquedas, nós somos um projeto de extensão da Faculdade de Saúde e Ecologia Humana em parceria com a Casa Una de Educação. Eu sou a Ana Clara e hoje eu estou aqui com a minha colega... Oi gente, meu nome é Mariana Starling, eu sou acadêmica de medicina do 8º período e hoje a gente está aqui com o Dr. Fábio Teixeira. Ele é médico nefrologista, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez residência na Clínica Médica pelo Hospital Metropolitano Odilon Berens, fez nefrologia pelo Hospital Evangélico de Minas Gerais e pós-graduação em suporte renal artificial pelo Hospital Israelita Albert Einstein e hoje também é docente na Faculdade de Saúde e Ecologia Humana, FASE. Tudo bom, Fábio? Tudo jóia, meninas. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Conta um pouquinho pra gente sobre você, Fábio, sobre a sua trajetória profissional. Tá certo. Mari, eu sou do interior, eu sou de Patos e eu acabei fazendo faculdade do outro lado do estado, né? Eu fui pra Juiz de Fora, isso no final dos anos 2000. Acabei ficando por lá um tempo e depois voltei, né? Voltei pra minha cidade, trabalhei um pouco, até que eu decidi fazer residência médica, né? Acabei fazendo residência médica vindo aqui para Belo Horizonte e acabei por aqui ficando, né? Fiz as minhas 2 residências por aqui, depois fiquei um pouquinho de tempo em São Paulo e acabei voltando, né? Mas fui do interior. E essa escolha pela medicina, como que foi? Por quê? Se tem alguém da família que influenciou? Claro, isso é muito interessante, porque eu sou o único médico da minha família, dos 2 lados, né? Tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. E eu não decidi fazer medicina desde o começo, não. Eu nunca fui aquele menino que teve sonho, né? Que a mãe sempre falava assim, nossa, Fábio, eu olho pra ele, eu vejo um médico. Eu comecei inicialmente fazendo curso de Direito, né? Depois eu acabei migrando pra Medicina. E hoje eu acho que foi uma decisão muito acertada. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa, a não ser medicina. Acho que eu brinco que quando a gente conhece muito algo, é impossível a gente não se apaixonar. E a medicina foi realmente isso que aconteceu comigo. Eu sou hoje muito apaixonado pela medicina. E por quê? O que te levou a escolher a nefrologia como especialidade? A nefrologia, ela é uma das áreas que eu falo que você ama ou odeia, né? Desde o começo da faculdade, quando a gente é exposto principalmente à fisiologia renal, eu falo que ali a gente separa quem vai ter alguma intenção, quem já odeia a nefrologia já desde o começo. Então, desde essa parte da descoberta, do fascínio, até pela própria dificuldade da nefrologia que é tida, depois, posteriormente, quando eu tive a oportunidade de conhecer o suporte renal artificial na época de estágio na faculdade, né, eu tinha uma ideia ainda muito fantasiosa com relação à diálise, e essa ideia acabou se perpetuando depois, que me fez crescer muito com relação ao interesse, né. A época também da faculdade, o nome da minha turma, né, o paraninfo também era um médico nefrologista, que é o Dr. Rogério, que era alguém que eu me inspiro, que é uma pessoa assim, fantástica, um médico reconhecido nacionalmente. Então, teve esse peso, né? E eu saí da faculdade pensando em fazer nefro, mas ainda não era aquela escolha tão definitiva, né? Eu tinha aquela ideia de fazer nefrologia como um sonho, no aspecto de entender da nefrologia que eu seria um bom clínico, que eu seria um bom médico, né? Eu sempre conversei com os meus outros colegas, que eu sempre falava que a nefrologia, né, o nefrologista, ele é o camisa 10 da clínica médica, né? Então essa ideia sempre me despertou muito fácil. Depois, quando eu tive a oportunidade de entrar na residência de clínica, aí você acaba lidando mais diretamente com as outras subespecialidades. Eu acabei oscilando entre algumas outras, né? Foi uma época que eu pensei em fazer outras subespecialidades, mas com mais ou menos 50%, 70% da residência de clínica feita, eu me decidi mesmo. Eu vou fazer nefrologia. Foi um peso que eu tirei das costas naquela época, né? Então eu acabei me decidindo. Eu acho que foi uma escolha muito acertada. A nefrologia une algumas áreas que eu gosto muito, né? O médico nefrologista, ele não é um médico que fica exclusivamente em ambulatório, né? Ele tem um médico muito importante no ambiente hospitalar e eu gosto muito de ambiente hospitalar, né? Pra falar a verdade, eu acho que eu prefiro o ambiente hospitalar do que o ambiente ambulatório. Mas a nefrologia permite muito isso, né? Eu posso ser um nefrologista e às vezes nem ter consultório, né? Como também eu posso ser um nefrologista e só atender consultório, né? Isso é uma coisa que a nefrologia, dentre as especialidades da clínica médica, propicia muito.
te dá essa liberdade, assim, né, de escolha. E, Fábio, você também pode contar pra gente, de uma forma, assim, mais simplificada, o que são os rins e qual que é a função dele no corpo humano? Isso. Claro, os rins são órgãos duplos, né? Órgãos semelhantes. Eles desempenham vários papéis, né? Mas dentre esses papéis, os dois, com certeza, mais importantes são o de filtrar o sangue, né? Eu sempre gosto de conversar com o paciente, falando que é como se fosse um grande filtro, uma peneira, né? Bem como também regular a quantidade de líquido que a gente tem no organismo, né? Quando a gente faz essa analogia principalmente com o público mais leigo, isso é muito interessante, porque a gente consegue ter uma ideia, uma associação realmente, que é muito mesmo interessante e condiz muito com a realidade do que seria o rim, né? A gente fala que o rim ele separa o joio do trigo, né? Deixando o trigo ali circulando no seu sangue e a gente jogando o joio através da urina por fora. Acho que uma coisa que, antes de entrar na faculdade, a gente sempre tem aquela pergunta, né? Em alguma aula de anatomia, alguma aula em geral, o pessoal pergunta, algum professor, quais são os órgãos nobres do corpo humano? E o rim, normalmente, é um dos últimos a serem citados. E as pessoas têm essa impressão que o rim serve ali só para filtrar o sangue, formar a urina e pronto. E é muito além disso, né? Tem alguma outra função que você acha interessante, quem tá aí de casa, que tinha essa visão mais básica do rim, para saber? O que mais o rim ajuda assim no nosso dia a dia, na nossa função como geral? Perfeito. Claro, o rim ele tem uma função muito importante sobre o metabolismo ósseo, né? Isso é uma coisa que às vezes a gente acaba não falando tanto para o público, né? Mas ele é fundamental. Bem como também o rim, ele também é um órgão que produz hormônios, né? Ele também é um órgão endócrino, então ele produz um hormônio muito importante, né? Que é a eritropoetina, que auxilia na formação de células sanguíneas, né? Então, habitualmente a gente vê muito isso, principalmente nos pacientes que evoluem com disfunção renal. Esses pacientes eles acabam tendo complicações com relação à anemia e complicações com relação a distúrbios ósseos, né? Então, o rim, dentre esses papéis, outros menos assim reconhecidos, menos falados, a gente pode destacar isso. Sim. E aí é uma coisa que o pessoal só vê quando dá problema, né? Então, assim, tem aquela típica frase, eu tenho problema nos rins. Normalmente esse problema nos rins é a doença renal crônica. É lógico que a gente vai abordar aqui outras patologias que também chegam nisso, mas a doença renal crônica é uma das principais. E aí, o que é essa doença renal? Ela é o principal problema nos rins? Como que a pessoa sabe diferenciar se o problema que ela tem é a doença renal? Você pode explicar um pouquinho pra gente? Talvez o maior problema dos rins em termos de número, talvez seja com certeza a nefrolitíase, né? Que a gente tem hoje números mundiais de 1 a cada 10 pessoas. Eu tenho certeza que vocês ou já tiveram, ou tem algum parente de primeiro grau que já teve nefrolitíase. E muitas das vezes os pacientes eles associam muito a doença renal com pedra. Falam assim, não doutor, não é bom que eu tive pedra, né? Mas com certeza a grande doença da nefrologia é a doença renal crônica, né? A doença renal crônica, ela não é uma doença por si só, né? Ela é uma síndrome que ela engloba várias comorbidades, né? E várias doenças que são oriundas dessa síndrome, né? A doença renal crônica, ela, né, com certeza hoje o maior problema que a gente tem com relação à saúde e nefrologia, ela se dá pela diminuição da capacidade do órgão, né? Então, o que a gente mais fala é que a doença renal crônica ela leva a uma diminuição da capacidade de filtração, da taxa de filtração do órgão, né? Só que o rim é um órgão muito resiliente. O rim, a gente tem uma noção de que o rim talvez seja um pouco frágil, o rim é muito resiliente. A gente tem pacientes que às vezes com taxas de filtração muito baixas, que às vezes não tem sintoma nenhum, né? Isso é um dos problemas às vezes da própria doença, né? Por ser uma doença muito pouco sintomática, né? Então, o paciente muitas vezes chega no consultório e fala assim, doutor, falaram que eu tenho doença renal, mas eu nunca tive nada, nunca doeu meu rim, né? Nunca tive nada, nunca urinei sangue, nunca tive pedra, né? Então, há-se uma ideia ainda muito da comorbidade sendo vista como algo que gera dor, algo que gera desconforto, que não é, obviamente, o que leva à doença renal crônica. Sim. A minha avó materna, ela tinha DRC, né, que é a doença renal crônica. E assim, foi muito difícil para descobrirem esse quadro nela, porque a queixa dela era uma dor nas costas.
E aí ela sempre ia no médico, passava um anti-inflamatório e falavam assim, não, é mais por a vida inteira, né? Ela trabalhou na roça, carregava muito peso, falava assim, não, isso é algo muscular. Foi passando anti-inflamatório até que um dia o médico pediu a função renal dela e descobriu que ela tinha uma taxa de filtração glomerular, que é quando a gente faz esse cálculo, reduzida, que foi quando ela foi pro nefro. E aí teve exatamente esses comentários na família. Nossa, mas ela nunca teve nenhum problema, nunca teve pedra nos rins, nunca teve nada e acabou desenvolvendo doença renal. E aí eu queria saber, tem algum sinal de alarme pra gente ficar atento, assim? Como que eu vou saber se é realmente só uma dor nas costas ou se aquilo ali tá me chamando a atenção pra um problema renal? Ótimo, boa pergunta. Isso é uma preocupação não só do público leigo, mas nossa mesmo. Já tem vários anos que se comemora o Dia Mundial do Rim na segunda quinta-feira de março, né? E já há alguns anos a Sociedade Brasileira de Nefrologia, ela coloca um dos slogans para essa campanha como sendo: você já dosou sua creatinina? Você sabe qual é a sua função renal? Para tentar instigar não só na população para cobrar do próprio médico, né, para falar, doutor, meu rim funciona bem, como também para gerar isso em outros médicos, né, médicos generalistas, né, principalmente, a rotina de se dosar creatina para avaliação de taxa de filtração glomerular, né? Pode ter sintomas que podem sugerir doença renal crônica? Com certeza, podem ter, mas não é o mais habitual, até porque quando a gente para avaliar do ponto de vista epidemiológico, as duas principais doenças que levam à doença renal crônica são a hipertensão e diabetes, né? Isso no Brasil e no mundo. E elas por si só já são doenças muito silenciosas, né? E elas acabam muitas das vezes não gerando maiores alterações no rim. Como a doença renal crônica ela pode ser desencadeada por uma gama de outras doenças, algumas podem gerar alguns sinais, né? Principalmente quando a gente tem uma afecção, um problema numa parte específica do rim que a gente chama de glomérulo, às vezes o paciente ele pode decorrer um pouquinho de sangue na urina, às vezes pode ser até macroscópio dele conseguir ver, e na maioria das vezes ele pode decorrer com presença de grande quantidade de espuma, né? A espuma na urina, ela pode nos sugerir, obviamente, não é algo tão específico, mas ela pode nos sugerir a presença de proteína. E a presença de proteína na urina é algo que a gente tem que ficar muito atento, né? Aquela analogia que eu faço com os meus pacientes de que o rim é como se fosse uma peneira, eu gosto sempre de lembrar dos pacientes, principalmente os pacientes mais velhos, que eu falo assim, o senhor já viu um pedreiro, um servente lá na construção civil? Ele pega aquela peneira grande ali e ele fica peneirando a areia do cascalho, né? Mas imagina só comigo, se aquela peneira vai ficando mais velha, ou acontece alguma coisa dela não funcionar tão bem, o que vai acontecer? Vai começar a passar cascalho, vai começar a passar pedra. E tem que trocar essa peneira, né? Provavelmente pode ser isso que está acontecendo com o rim do senhor, né? O rim do senhor está deixando passar o que não devia. E o que não devia passar? Tal da proteína. A proteína, ela está passando. Isso é principalmente, né, visto na doença renal diabética, que é uma das principais causas, né? O paciente, às vezes, ele tem uma presença grande de proteinúria na urina, e isso a gente pode notar através da presença de espuma, né? Aquela espuma que depois que o paciente faz a micção, permanece ali, né? Às vezes a gente fala para o paciente, parece um colarinho de cerveja. É isso mesmo, doutor, parece um colarinho de cerveja, tá bom? Mas, habitualmente, a doença, ela é oligosintomática, por isso da necessidade de dosar a creatina, tá bom? E tem, assim, algum fator a gente comentou, né, da hipertensão, diabetes. Minha avó, ela era o compilado dos fatores de risco, né? Ela nunca teve nenhuma pedra nos rins, nenhuma infecção urinária, mas ela era o compilado, assim, de hipertensa. Ela acabou desenvolvendo diabetes por conta da doença renal, mas, assim, tinha tudo descompensado, e paciente idosa, que morou muito tempo na roça, então, na cabeça dela, assim, na hora que Deus quisesse levar ela iria ir, então, que não precisava cuidar tão regradamente assim, né? E, assim, além disso, da hipertensão e da diabetes, quais outros fatores podem fazer a pessoa ter mais predisposição a ter uma doença renal, algum hábito de vida? Com relação
a hábitos modificáveis, né? Porque às vezes a gente pode ter doença renal crônica porque a gente nasce com alguma doença específica, tem doenças genéticas que podem levar a disfunção renal muito grave, né? Então isso é um imponderável, né? Isso a gente infelizmente não pode ir muito contra, né? Mas bons hábitos de vida são extremamente importantes, né? Não só para evitar a doença renal crônica, mas também as doenças que levarão à doença renal crônica, né? Então, excesso de peso é um fator de risco extremamente importante para a doença renal crônica, né? Hoje a gente tem, entre a população obesa, uma grande quantidade de proteinúria. Esses pacientes normalmente eles cursam com proteinúria e o nefrologista morre de medo de muita coisa. Mas uma coisa que deixa o nefrologista de cabelo em pé chama proteinúria. A gente tem muito medo de várias coisas, mas proteinúria é o que a gente persegue incessantemente, né? Tanto é que hoje, com o advento de vários medicamentos, hoje são muito no intuito de tentar promover a diminuição da proteinúria. Então, obesidade é um fator de risco. Atividade física é um fator protetor. Diminuição de tabagismo, porque uma das causas também de doença renal crônica está associada à aterosclerose, né? As doenças ateroscleróticas, elas podem levar, da mesma forma que elas levam à obstrução, por exemplo, do cérebro, gerando, né, um AVC, levam à obstrução também no coração, levando a um infarto, elas podem levar à obstrução no rim, levando a doença renal crônica. Então, evitar tabagismo, atividade física, perda de peso, tá bom? Outra coisa que é algo que pode ser modificado, né? Parece assim até um pouco não tão comum, mas no dia a dia a gente vê muito, às vezes pacientes, principalmente do sexo feminino, que às vezes perdem função renal por conta de infecção urinária de repetição. É algo assim absurdo a gente pensar que alguém possa perder função renal por conta disso, né? A gente vê falar muito isso, principalmente na pediatria, quando a criança tem infecção, ela vai fazendo como se fossem cicatrizes renais, né? E à medida que isso vai passando dia após dia, né, ano após ano, aquilo pode levar a uma perda de função renal, tá bom? Bem como também a litíase, a pedra, né? A pedra no rim. A pedra no rim, que é tão comum, como a gente falou, ela pode obstruir a via urinária. Quando ela obstrui a via urinária, né, gerando dor normalmente, ela pode levar, caso a gente não consiga intervir nela, né, o caso ela faça isso várias vezes, ela pode levar a uma perda de função renal. Então, tem pacientes que perdem função renal ainda, hoje em dia, por conta de infecção urinária de repetição e por conta de pedra. Coisas para as pessoas ficarem atentas, né? Porque às vezes pensa que é normal assim, eu sou mulher, tenho infecção sempre, é normal, e em algum momento isso pode se tornar prejudicial, né? E algo que eu tava dentro desse histórico aí da doença renal, acho que as pessoas começam a pensar assim, ok, o meu rim parou de funcionar. E aí, como que eu vou tratar isso? É aquela hemodiálise, aí já tem aquela imagem, né? De uma máquina gigantesca que vai tirar todo o seu sangue, passar pra fora. Como os prejuízos que isso tem, mas será que funciona mesmo? Eu vou ficar dependente disso a minha vida inteira? Você pode falar um pouquinho pra gente? Eu sou apaixonado por suporte renal artificial. Eu falo que eu sou nefrologista hoje por conta do suporte renal artificial, né? Por conta de hemodiálise, né? Por conta das várias diálises que a gente tem, das várias formas que a gente tem de filtrar o sangue, né? Sempre foi uma coisa que me encantou, faz parte de muito dos meus estudos. E uma das coisas que eu fico mais preocupado, antes mesmo de falar tecnicamente, é da parte de toda a mística que existe com relação à diálise, né? Dessa ideia que parece que está escondida atrás de uma penumbra, de uma dificuldade, às vezes, de acesso até com os próprios pacientes, porque muitas das vezes a gente coloca, e eu puxo até um pouco da culpa para nós, profissionais médicos, né, outros médicos, principalmente os não nefrologistas, e colocarem a diálise como a culpada, como castigo, né? Eu falo que às vezes a gente consegue modificar essa percepção do paciente, às vezes com pequenas atitudes, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de ouvir algum médico comentar mais ou menos o seguinte: seu João, o senhor tem que tomar cuidado porque essa glicose sua está ficando muito alta mesmo, e o senhor não está bacana, senão o senhor vai ter que começar a dialisar. Dona Maria, essa pressão da senhora, a senhora está comendo muito sal, não está controlando. A pressão da senhora aqui, 17 hoje. Se a senhora não cuidar, a senhora vai ter que dialisar. E quando eu falo isso, eu estou colocando a culpa na diálise, eu não estou colocando a culpa na insuficiência renal crônica, na doença renal crônica. A diálise não tem culpa nenhuma, pelo contrário, né? Quem tem culpa é a insuficiência renal crônica, né?
Quando a diálise surgiu nos Estados Unidos, né, tinha-se comissão para definir quem iria ou não dialisar, né, a comissão de Seattle. Então, naquela época, talvez para um paciente receber a notícia de que ele iria dialisar seria a esperança dele de vida, né? Obviamente, também eu não posso querer inverter totalmente o jogo e querer passar uma imagem pura e simplória da diálise. Falar assim, não, é isso mesmo, não, super tranquilo. Exato, não. Mas eu acho que cabe a gente falar isso para o paciente de uma forma mais amena, né? E um dos pontos que a gente tem para falar isso é, primeiro, tirando a responsabilidade da diálise. É o seguinte, em vez de eu falar para ele que ele vai para diálise, eu falo assim, João, estou muito preocupado com o senhor. O diabetes não tá bom, olha a glicada, como é que ela tá alta, você ainda continua comendo doce, né? Bebendo muita água. Então, olha só, tá inchado. Desse jeito, o senhor não tá dando conta. Ele não tá dando conta de filtrar. E sem o rim a gente não consegue ver. Como é que a gente vai fazer? Dona Maria, a pressão tá ficando muito alta. Desse jeito o rim tá cada dia perdendo função. Doutor, é isso mesmo. Mas o que acontece? Olha, a gente tem algumas opções que a gente pode fazer. Caso esse rim da senhora ele mantenha com essa perda de função renal, né, com essa incapacidade, e a gente começa a ver prejuízo para a senhora. Por exemplo, a senhora está ficando muito inchada e mesmo com os medicamentos de boca, a gente não está conseguindo melhorar isso, ou então a senhora está tendo excesso de toxina no corpo, que está começando a prejudicar a senhora, por exemplo, a senhora está tendo muito vômito, está tendo falta de apetite, aí a diálise a gente vai ter que lançar a mão dela. Mas ela como um suporte para nós, né? Fácil? De forma nenhuma, né? Mas é algo viável, né? Sempre quando alguém me pergunta qual é a minha especialidade, eu falo assim, eu sou nefrologista. Então a população leiga, eles não têm uma noção tão boa de às vezes o que o nefrologista faz, né? Quando você fala assim, eu sou ortopedista, eu sou um cardiologista, a população logo sabe. Mas quando você fala que é um nefro, a população às vezes não entende tão bem. Aí eu sempre falo assim, eu sou nefrologista, eu mexo com diálise. Com hemodiálise? Não, deve ser muito triste, né? Aí a minha esposa fala assim, não é muito triste, né? A hemodiálise é uma forma, uma terapia que a gente tem hoje para tentar dar qualidade de vida a uma população, né? Eu trabalhei em suporte renal artificial, em turnos de diálise durante 3 anos, né? E eu tinha pacientes ali que eram fantásticos, que enxergavam muito sentido naquilo, né? Que queriam permanecer ainda em diálise, por quê? Porque a vida dele ainda fazia muito sentido. Fazia sentido para ele continuar cuidando dos filhos, verem os netos crescer. Outros trabalhavam. Outros, principalmente quando eu trabalhava com diálise peritoneal, que é uma das formas de diálise que muito costumeiramente a gente usa para pacientes mais jovens e que tem ainda força laboral importante, né? Quando eu atendi alguns pacientes no consultório, eu falo que a gente às vezes para de enxergar o paciente doente como alguém igual a gente, né? E eu gosto sempre de citar um exemplo que eu acho fantástico. Eu tinha uma paciente, uma mulher jovem, tinha mais ou menos uns 30 anos, né? Tem hoje, está até transplantado. E ela uma vez fazia diálise peritoneal, uma mulher muito bonita, por sinal, chegou para mim e falou assim, Fábio, vim aqui porque eu quero saber se eu posso fazer lipolete. Aí eu, oi? Sabe aquela ideia? Gente, não é porque ela está fazendo diálise, ela ainda tem a sua vaidade, né? Ela quer ficar bonita, porque ela quer se sentir bem, ela quer ficar bem na foto. Então, às vezes a gente perde essa noção com os pacientes, né? E principalmente na doença renal crônica, que a gente às vezes sempre associa ela com pacientes idosos. Não é, gente. A gente tem pacientes pequenos na pediatria que precisam de suporte renal artificial, né? Tem mulheres jovens, homens jovens, né? São cheios de sonhos, cheios de vaidade, de desejo também, que necessitam de diálise. Sim. Então, eu acho que um dos principais pontos que a gente tem que fazer com relação à diálise é tentar desmistificar. E isso, obviamente, é um papel social, mas é um papel fundamental do médico, porque nós somos os detentores do conhecimento. Então, a partir do momento em que a gente tenta desmistificar a diálise, que a gente tenta, obviamente, colocar que a gente tenta colocar as dificuldades, mas expor isso para o paciente de uma forma mais honesta, né? Perguntar, seu João, por que o senhor está com medo da diálise? Fábio, eu tenho muito medo porque um padre meu teve e acabou falecendo. Tenho porque eu não vou conseguir mais fazer nada. Porque eu vou morrer. Né? Então, uma vez que a gente consegue, né, tirar um pouco do medo e da apreensão desse paciente, a gente consegue lidar muito melhor com a aceitação do suporte renal artificial
né? E uma vez que o paciente lida melhor com a doença dele, com o tratamento dele, com certeza ele vai ter mais sucesso, ele vai conseguir ter uma qualidade de vida maior. Essa falta de conhecimento, assim, ela gera muito estranhamento, né? Muito medo por parte do paciente, né? Porque antes dele morrer pela doença, ele morre pelo medo. Exatamente. E é interessante também ver isso que você estava falando da diabetes, da hipertensão, né? Porque a gente sabe que são duas doenças que são muito prevalentes na população, né? E a gente vê que o controle delas são muito importantes para essa parte renal, né? E como é que você pode contar um pouquinho pra gente da relação da diabetes, da hipertensão com o desenvolvimento da doença renal crônica, tipo, a importância delas com o desenvolvimento da doença? Com certeza, Mari, são as duas doenças no Brasil e no mundo que mais levam a doença renal crônica, né? E à medida que a gente tem um aumento grande da doença renal crônica hoje, você tem uma noção, hoje no Brasil, mais ou menos 30 a 45% da população maior de 64 anos tem doença renal crônica. Mostra que a gente está falhando muito no tratamento, principalmente da hipertensão e do diabetes, né? Que são duas doenças extremamente importantes, né? Então, como que essas doenças levam à lesão renal? Elas levam por diversos fatores, né? Mas talvez o mais importante, o mais palpável para a gente é a lesão dos vasos, né? A lesão do endotélio, né? Tanto o diabetes como a pressão alta, eles levam à lesão do vaso. E o rim, eu gosto de simplificar o rim como se o rim fosse um novelo de lã, né? E esse novelo, né, todos os fiozinhos de lã, eles são como se fossem vasos. Então o rim, ele é um emaranhado de vasos. Então é um prato cheio, né? Se as doenças elas levam à lesão dos vasos, o rim é a festa para ela, né? Então, muito do que a gente tem hoje com relação a como é desenvolvida a doença renal crônica dos pacientes com hipertensão e com diabetes é secundário mesmo à lesão do endotélio, a lesão do vaso. Entendi. E sobre a questão da prevenção, também que a gente estava falando até sobre a questão das itos, né, das doenças infecciosas, né, urinárias, principalmente nas mulheres, né, que você estava contando pra gente que acontece muito por infecção de repetição, né, e a gente também sabe que muitas pessoas acreditam que a melhor forma de manter os rins saudáveis, de cuidar dos rins, é bebendo água, né, mantendo uma ingesta hídrica significativa, né. Qual que é a melhor forma que a gente tem, assim, para cuidar dos rins? É realmente bebendo água? Como que é? E a resposta é um sim e um não. Essa né? é polêmica. A água é extremamente saudável, muito saudável, né? E não só para o rim, né? A água é saudável para a pele, para o cabelo, né? Para várias coisas, né? É muito importante a gente beber água, né? O que a gente tem que ficar muito atento é o seguinte: há uma ideia muito errada, principalmente da população, de que doutora, eu tomo água, eu tomo muita água, não tem problema, é ótimo, eu tomo muita água, faço xixi, faço muito xixi, não tem problema nenhum problema no rim, né? E para pacientes saudáveis, né, a sua ingesta de água, né, eu não estou preocupado com a quantidade dela, né? Se beber muita água, ótimo, né? Mas para pacientes com doença renal crônica, principalmente pacientes com doença renal crônica mais avançada, a gente já tem que começar a ponderar com relação à ingesta hídrica, tá bom? Então, a água é muito saudável, perfeito, tem que manter, né, a água, principalmente para pacientes com pedra, né, com litíase, é extremamente importante que esses pacientes tomem bastante água para fazer pelo menos 2 litros de urina por dia, né? Algumas doenças específicas na nefrologia é muito importante que esses pacientes tomem uma quantidade maior de água, né, que às vezes nem sintam sede, né, para que eles consigam lidar melhor com essa doença. Mas em pacientes, principalmente no doente renal crônico, a gente sempre tem que ponderar a questão da quantidade de hidratação, né? Porque faz muito parte do nosso arsenal terapêutico na doença renal crônica utilizar medicamentos para aumentar a quantidade de xixi daquele paciente. Porque quando a gente comentou sobre a função do rim, a gente falou o seguinte: a gente falou que o rim ele tinha um papel de filtro, né, de peneira do sangue, mas ele também tem o papel de conseguir ordenar a quantidade de líquido que tem que ficar no organismo. Eu tenho muito líquido, eu não preciso daquilo tudo, então eu vou jogar mais para fora. Não, eu tenho pouco líquido no meu corpo, estou desidratando, estou no deserto, não tem água. Então eu vou fazer o quê? Vou jogar o mínimo necessário, né? É assim que ele faz.
Só que uma vez que esse paciente ele já tem lesão desse rim, ele já tem dificuldade, ele também perde essa capacidade, esse refino, né? Então, muitas das vezes, o excesso de líquido, o excesso de água, ele acaba sendo vilão. Então, principalmente pacientes com doença renal crônica mais avançada, a gente tem que sempre ponderar. Eu sempre falo assim, quanto de água que você tem que beber? Eu falo, olha, interessante você perguntar para o seu médico, né? Ele vai conseguir te dar um valor provavelmente muito mais preciso, porque provavelmente esse paciente vai ter que ser pesado em todas as consultas, eu vou ter uma noção se ele está ganhando ou não está ganhando peso, se ele tem sinais de estar hipervolêmico, né? Tem inchaço nas pernas, né? Na hora que ele deita, se às vezes ele sente falta de ar, né? Tem paciente que às vezes não consegue nem deitar, né? Que deita, às vezes com 5, 6 travesseiros, ou que às vezes tem que dormir sentado. Então, às vezes, quando deitam, ficam tossindo, aquela tosse seca e seca e seca. Na hora que a gente vai ver, é excesso de líquido, né? Então, é até complicado. Muitas vezes no consultório a gente fala assim, paciente, ó, seu João, não quero que o senhor tome mais do que 1 litro de água. Como assim? Fala, mas a água foi tão bem, eu sempre aprendi que a água é bom para os rins. É bom até a página 2, né? Depois da página 2 a gente já tem que ponderar, né? Mas obviamente, para quem não tem afecção no rim ou para quem tem afecção no rim branda, não tem nenhum problema, pode tomar quantidade de água alta, principalmente para ajudar em outras coisas, igual a gente falou, né? Pele, cabelo, né? Várias outras coisas se beneficiam do consumo recorrente, né, de água, né? Principalmente a gente que mora num país tropical, um país muito quente, então é fundamental. País muito quente, muito seco, né? Exato, ainda mais nessa época, né? Essa época que agora tá quente, calor, aí quer beber mais água ainda, sim, né? levar sempre a garrafinha. Então, quem não tem comorbidade, né, quem não tem doença, né, principalmente doença renal ou algumas doenças cardíacas, que também levam a maior retenção de volume, né, de líquido no corpo, não tem, obviamente, nenhuma contraindicação de beber uma quantidade grande de água. E como que a gente pode prevenir as doenças renais crônicas? Tem alguma coisa que a gente faz no nosso dia a dia que pode ajudar a prevenir o desenvolvimento delas? Ótimo. Igual eu falei, das alterações, né, das causas modificáveis, várias coisas podem ser importantes, né? Desde, igual a gente comentou, de atividade física, né, de controle de nível pressórico e para os pacientes que têm diabetes também controle da doença diabética, né? Então, diminuição de consumo de sal, principalmente o sal que não é aquele sal que a gente vê, né? Que não é o sal do saleiro, é aquele sal que está escondido principalmente em embutidos, está escondido atrás de temperos prontos, né? Então, tudo isso é muito importante. Então, manter bons hábitos de vida, então, alimentação saudável, atividade física, evitar excesso, principalmente de peso, excesso de consumo de sal, tudo isso faz parte da prevenção da doença renal crônica, né? Como a gente comentou, tem causas que são preveníveis, tem outras causas que, infelizmente, mesmo com todo o zelo que a gente pode ter, infelizmente, alguns pacientes podem, né, principalmente os pacientes mais jovens, eles podem ter doença renal crônica por conta de diversos outros motivos. Isso é muito real. Tanto que tem até, às vezes, um componente também de história familiar, né? De quem já teve algum parente que, né, principalmente de primeiro grau ali, pai, mãe, irmãos, ficar mais atento. Tanto que eu fico no pé da minha mãe, porque como a minha avó já teve, a minha mãe é, assim, inimiga número 1 de médicos. E aí, como ela trabalha em farmácia, sempre tem ali um suplemento, uma vitamina C, que a pessoa vai tomando sem indicação. Eu falo assim, mãe, não pode. Tanto que é nessa que, às vezes, a pessoa tá tomando um suplemento e aí começa a formar ali um cálculo. Aí eu queria saber, tem algum suplemento que a gente deve ficar mais atento para a questão da saúde renal, que pode desenvolver, assim, alguma doença? Eu falo que toda medicação a gente sempre tem que ficar um pouco mais atento, mas principalmente para quem já tem afecção renal, né? Eu sempre gosto de comentar com os meus pacientes doentes renais crônicos, que é o seguinte, ó, tem um medicamento que eu não quero que você tome mesmo, que é o tal do anti-inflamatório. Aí eu falo assim, doutor, mas como assim? O que é anti-inflamatório? Eu falo assim, é importante eu saber o que é o anti-inflamatório, porque se caso o vizinho, o amigo, o tio, falar, toma esse remédio, você pergunta pro teu médico, assistente, ou então vai mesmo na farmácia, fala assim, ó, esse medicamento aqui é anti-inflamatório, porque o nefrologista falou que eu não posso. Então esse é sempre o primeiro, né? Há alguns outros medicamentos que às vezes não são interessantes para pacientes com doença renal crônica, principalmente mais avançada, e outros a gente precisa corrigir dose. Mas isso falando de medicação, né? De suplementação, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Tem um ponto que me chama a atenção, que tem sido bastante recorrente no consultório, que é o uso
abusivo, não sei nem se essa palavra abusiva talvez fosse a melhor, mas o uso indiscriminado em grandes quantidades de vitamina D, né? Tem uma ideia muito, assim, enraizada na população de que se a vitamina não faz mal, né? E tem alguns protocolos, muitos deles, né, feitos até por profissionais de saúde, que levam a altas doses de vitamina D. E vitamina D é fundamental, muito importante, né? A vitamina D ela é fundamental, principalmente para a saúde óssea, né? Fundamental. E ela tem estreita ligação com o rim. Só que o maior problema do excesso de vitamina D é que o excesso de vitamina D ele pode levar a um aumento do cálcio sérico, né? A hipercalcemia. E a hipercalcemia, por sua vez, pode gerar disfunção renal. Então, não é, infelizmente, nada incomum a gente receber um paciente no consultório com encaminhamento assim, ó, hipercalcemia esclarecida. Para quem conhece um pouco mais de medicina, sabe que nós médicos tememos muito hipercalcemia, porque a hipercalcemia pode ser um sinal indireto de neoplasia, né? Então, muitas das vezes, principalmente pacientes idosos com hipercalcemia, a gente sempre fica muito temeroso de doença oncológica, né? Mas muitas das vezes, a hora que a gente vai pesquisar, conversar com o paciente, principalmente falando, Maria, o que a senhora usa de medicamento? Eu uso esse. Aí eu sempre coloco um outro tópico, eu falo assim, então a senhora usa esse medicamento. E de vitamina? E de suplemento? Porque às vezes ela fala assim, doutor, eu uso isso daqui. Pra mim seria um medicamento, né? Mas eu falo, não, isso aqui é vitamina. Isso aqui é vitamina, né? Isso aqui é... Outro lugar. Exatamente, outro compartimento. Então a gente tem que perguntar. E a hora que às vezes a gente vai pesquisar ali, a gente vê coisas assim absurdas. Vitaminose D, assim, muito, muito altas, gerando hipercalcemia, que pode levar à disfunção renal, né? Então a reposição de vitamina D ela tem que ser feita com critério, né? É comum para o nefrologista repor vitamina D, né, por conta dessa estreita ligação da vitamina D com o rim, com o metabolismo ósseo. Pacientes que evoluem com disfunção renal, eles tendem a diminuir a vitamina D também, então é muito comum na nossa prática a gente repor também, assim como também é muito comum nos ambulatórios, principalmente de endocrinologia, né? Então, vitamina D seria um ponto. E um outro que eu acho que ainda é um pouco mais complicado é a questão principalmente dos suplementos proteicos. Você fala assim, Fábio, então eu não posso tomar mais whey, não posso tomar mais albina? Não é isso, pelo contrário. Quando bem indicado é ótimo. Muito bom. Só que a gente tem que ponderar o seguinte: pacientes com doença renal crônica, nós temos que fazer dieta hipoproteica. Só que a gente tem que pensar com mais calma ainda. Nós moramos hoje num país, né, um país em desenvolvimento, um país pobre, em que a gente sabe que a proteína é algo muito caro, né? Normalmente as populações de baixa renda elas têm uma dieta muito pautada, principalmente em carboidrato, né? Por isso até da facilidade às vezes de ganho de peso e tudo. Então, muitas das vezes, as dietas dos nossos pacientes já estão até hipoproteica, né? Então, a gente faz uma dieta hipoproteica porque é conta até de custo, né? De disponibilidade. Mas em pacientes com doença renal crônica, principalmente estágio 3 para frente, né? Que seria mais ou menos do meio para frente da doença, né? Nós temos hoje que a dieta ela tem que ter de 0,8 grama por quilo de peso, né? Então, um paciente de 50 quilos, ele deveria comer 40 gramas de proteína, né? Assim, né, fazendo uma regra de 3 simples, a gente chegaria num valor. Por que isso? Por que a gente fica preocupado para os pacientes com doença renal crônica? Porque o excesso do consumo de proteína para esses pacientes, ele leva a alguns problemas secundários da doença renal crônica. Principalmente o excesso do fósforo, que em quantidades altas pode ser muito lesivo, aumentando o risco cardiovascular e levando a piora óssea. Bem como também o aumento da acidose, né, nesses pacientes. Então, esses pacientes tendem a fazer um sangue mais ácido, que é muito ruim para diversos pontos do metabolismo dele, como também aumenta a perda de proteína, né? E às vezes tem até um paciente uma vez que chegou para mim e disse, Fábio, mas pensa só, eu perco proteína na urina, se eu como mais é bom, porque eu estou equilibrando. Eu falo, nossa, mas faz até sentido, mas não é bem assim, né? A perda de proteína, né, quando ela acontece ali renal, ela leva ao processo inflamatório. Então, a perda de proteína, né, eu até comentei com vocês que o nefrologista, né, fica muito medo de proteína, é por conta disso mesmo. Quanto mais proteína aquele paciente perde, mais processo inflamatório ele vai ter, mais proteína ele vai perder e mais a doença dele vai evoluir, tá bom? Mas, pensando em pacientes não doentes renais crônicos,
não tem, a princípio, né, contraindicação, né? O paciente usar suplementação, seja poder, obviamente, escolher boas marcas, mas não teria nenhum outro problema. Tá bom? Isso é um ponto muito importante para a gente comentar, porque então o paciente que não tem a doença renal crônica, ele não teria, a princípio, esse maior problema, tá bem? É legal falar isso porque hoje em dia, principalmente com rede social, a gente abre ali o Instagram, o TikTok e aí você começa a ver vários vídeos. Se você tá se sentindo cansado, desanimado e tal, toma uma vitamina D. Se você faz academia e não toma whey protein, você não tá tendo o seu máximo de potencial alcançado. E aí, às vezes, a pessoa vê aquilo e fala assim, nossa, é verdade. Vai lá na farmácia e compra ali uma vitamina D, qualquer outro suplemento, começa a tomar sem essa indicação, que é o mais perigoso. Que hoje em dia essas coisas, igual a gente tá falando, existe essa separação entre o medicamento que eu tomo pra minha hipertensão e a vitamina. Aí eu chego no médico, eu não falo, e aí isso vai gerando um grande problema no final, né? Claro, é importante, só para destacar, que obviamente é sempre importante a gente individualizar isso, né? Principalmente com relação à proteína, né? Fala assim, Fábio, mas imagina só que eu tenho um paciente sarcopênico, um idoso frágil, às vezes um paciente oncológico. Será que eu preciso ser tão rigoroso no controle proteico desse paciente? Aí a gente tem que colocar numa balança, ponderar, né? O que vai ser mais importante para ele, tá bom? Mas então, alguns quadros, eles vão ser importantes, né? Que a gente pondere sobre o benefício ou não do aumento da proteína, principalmente em idosos sarcopênicos. Entendi. E aí tem um outro suplemento que eu acho que quem aí que é da fase da academia que começou a ouvir sobre o whey protein já falou assim, meu Deus, será que eu não posso tomar o whey protein? E a creatinina? Ela tem impacto no rim? Ela faz mal? Pode tomar? A creatina é muito interessante a gente falar dela por conta do seguinte, ela é muito comum a gente ouvir, principalmente pela população, né? Principalmente para os frequentadores de academia, que falam assim, não, a creatina é muito bom, tem muito estudo, tem muita evidência, e eles não estão errados, tem muito estudo realmente com relação à creatina, né, como uma suplementação não proteica, né, mesmo a creatina vindo de aminoácidos, ela é tida como uma suplementação não proteica, sobre os benefícios dela, né. Tem alguns estudos muito bons que realmente mostram o benefício de creatina no ganho de massa muscular, né, algo que é muito palpável, né. O que a gente sempre tem que ponderar para os pacientes, principalmente os com doença renal crônica, porque a gente não está falando da população em geral, é o seguinte, tanto é que às vezes a gente até confunde creatina com creatinina, né? E a creatinina, ela é uma substância, assim como a creatina que a gente tem no corpo, e essa substância nós utilizamos ela como uma ferramenta para estimar a taxa de filtração. Então, eu quando quero avaliar habitualmente a função renal de um paciente, eu doso pelo sangue a creatinina desse paciente e estimo a taxa de filtração. Falo, o seu rim está funcionando tanto, o seu rim está funcionando tanto. Só que até por essa proximidade de nomes, a gente sabe que essa creatina que eu consumo, ela vai se transformar em creatinina, né? Então, um dos primeiros pontos que a gente tem dificuldade hoje, principalmente para pacientes doentes renais crônicos, é o seguinte, o método que eu uso para estimar o grau de doença dele, ele vai estar, de certo modo, corrompido, né? Então, isso pode gerar uma dificuldade. Fábio, mas tendo essa dificuldade, então estaria proibido de consumir creatina? Não necessariamente. Hoje, você vai ver que grande parte dos nefrologistas, eles não estimulam o uso, né, de creatina, né? Mas em algum desses pacientes em que eu teria, às vezes, uma creatinina difícil de ser dosada, né, porque ela estaria superestimada, eu posso lançar mão de outros marcadores, né? A gente tem alguns outros marcadores hoje na medicina, né? O principal é a estatina C, que é um outro marcador que a gente pode utilizar ele para estimar a taxa de filtração, né? Habitualmente eu faço isso com os meus pacientes de consultório, né? Porque tem pacientes de consultório que eles vão manter o uso de creatina, né? O paciente quer ganhar massa muscular, fala, Fábio, eu uso minha creatina aqui. Então a gente tem que começar a pensar em outras formas da gente conseguir estimar de forma mais correta essa taxa de filtração glomerular desses pacientes, tá bom? Com relação a isso aos pacientes com doença renal crônica, com a população em geral, o que dificulta a gente é o seguinte, os estudos, pelo menos
grande estudo que a gente tem, que usou doses de creatina de 2 gramas a 5, ele não mostrou alterações com relação ao aumento de doença renal crônica nem de litíase, né? O que dificulta muito a gente com relação a esses estudos é que tem estudos que às vezes colocam doses assim, você vai iniciar com 10 gramas, numa dose ali de estresse, né, numa dose inicial ali, e depois vai manter 5. Tem outros estudos que já colocam 0,1 grama por quilo de peso. Então, essas variações de dose de creatina, né, que são dadas em estudos, elas dificultam até a gente ter uma evidência científica robusta, né? Então, de modo geral, o que a gente poderia falar hoje da creatina? Tem evidências com relação ao ganho de massa e não temos hoje evidências com relação à lesão renal. Entretanto, nos pacientes com doença renal crônica, ela deve ser desestimulada. Por quê? Por conta desse fator confundidor. Há formas da gente tentar diminuir esse fator confundidor? Sim, né? Mas, de qualquer modo, hoje, para esses pacientes, a gente acaba desestimulando, tá bom? Entendi. E falando sobre a famosa pedra nos rins, que a gente começou falando lá no início e chegamos nela aqui agora. Como que eu vou prevenir isso? Assim, é bebendo mais água? Que a gente já criou uma interrogação aqui, que o pessoal pensava que água resolvia tudo de rim, a gente viu que não é bem assim. E aí a pedra nos rins é sobre estilo de vida, sobre alimentação? Como que a gente faz para prevenir isso? Pedra nos rins é, como eu falei, doença na nefrologia mais comum, né? 1 em cada 10, né, na população mundial vai ter litíase, né? E é uma doença marcadamente assim, forte por conta mesmo dos quadros álgicos, né? Eu falo que quem teve uma crise por conta de cólica renal nunca esquece, né? E é uma doença que ela está muito associada com maus hábitos de vida, né? Um deles é a baixa ingesta hídrica, né? É aconselhável que um paciente que já tenha tido episódio de litíase, que ele tenha uma hidratação a fim de fazer 2 litros de xixi por dia, né? Às vezes o paciente fala assim, mas como assim fazer 2 litros de xixi? É isso mesmo. Às vezes, normalmente, você vai precisar beber 2 litros e 300, 2 litros e 500 para fazer esses seus 2 litros de xixi, né? Outro hábito que está muito associado principalmente à formação de litíase é a obesidade, né? A síndrome metabólica, né? Isso tudo está muito associado à litíase, ao consumo excessivo de sal, né? Às vezes a gente acha que o sal está associado à sua pressão. O sal ele é extremamente importante para a formação de cálculo, né? Então, para a maior parte da população, a mudança de alguns hábitos de vida é muito importante. Então, hidratação mais recorrente, diminuição de consumo de sódio, prática de atividade física, né? É muito comum, às vezes, o paciente falar assim, todo médico fala que para melhorar isso aqui tem que praticar exercício físico. É mesmo, né? Exercício físico mostra uma melhora em vários aspectos de qualidade de vida, não só emocional, mas qualidade. Saúde como um Exatamente. Todo, né? Então, perda de peso é aquela velha, todo médico fala que para melhorar tudo tem que perder peso, fazer atividade física. Ele não tá errado mesmo, né? Eu falo que se não for para todas as doenças, é para pelo menos 95% delas, né? Então, para litíase não é contrário, né? Então, alguns pacientes vão ter litíase por conta de hábito de vida. Outros vão ter litíase até por história familiar, né? Tem algumas doenças que elas geram pedra no rim com uma maior facilidade, né? E para esses pacientes é importante que eles sejam avaliados com relação ao seu metabolismo urinário, né? Então, a gente pode fazer um estudo renal metabólico, que é normalmente um estudo que a gente faz com uma urina de 24 horas, né? E avalia o que aquele paciente está perdendo. Se ele está perdendo muito aquilo ou aquilo outro. E dependendo de como é a perda dele, principalmente de íons, de cristais pela urina, a gente até consegue avaliar tratamentos específicos, né? Mas, de modo geral, né, como a grande maior parte da população que tem litíase tem de forma esporádica por conta de maus hábitos, a principal receita mesmo seria aumento da ingesta hídrica, atividade física, diminuição de consumo de sal, perda de peso, né, consumir frutas e vegetais com maior quantidade de potássio, né, consumir frutas e vegetais com maior quantidade de citrato, que são principalmente as frutas cítricas, né, isso tudo ajuda bastante. Inclusive, vem um episódio aí pela frente que as meninas vão falar sobre prática de atividade física, como começar. Então, fiquem ligados aí que vem muitos episódios bons pela frente. Sim, exatamente. E, Fábio, você tá contando
toda a história, né, aqui pra gente. E eu fiquei muito curiosa de saber se você já teve algum caso, assim, diferente que você pegou, que você possa contar pra gente, alguma dificuldade que você passou no trabalho, alguma coisa assim diferente. Ótimo. Falo, casos marcantes, eles podem ser tanto pro bem quanto pro mal, né? Também, né? Bom, a gente sempre fala dos bons, né? Sim. Tem alguns que são, alguns que não é nem em si por conta do diagnóstico, pela dificuldade clínica dele, mas é porque algumas coisas às vezes marcam a gente, né? Eu trabalho no Hospital Geral aqui em Belo Horizonte, e é um hospital que eu trabalho como nefrologista. Eu vou normalmente nos dias de semana, e aos finais de semana nós fazemos um revezamento entre os nefrologistas, né? Tinha se não me engano, um sábado, tinha ficado a manhã inteira no hospital, já tinha olhado uma série de pacientes, tinha passado no CTI, um monte de diálise, estava cansado. E eu estava doido já pensando, porque tinha um aniversário de um conhecido meu, de um amigo, eu estava doido, já falando, gente, eu tenho que passar lá. Deu mais ou menos 2h da tarde, né? E ali eu estava na minha sala, estava acabando de prescrever, vou ver os meus pacientes, depois de ter olhado uma série de pacientes. E eu, às vezes, dou um F5 ali, né, para atualizar, para eu ver se não tem uma lista de novos pedidos de interconsulta. Aí eu já tava quase, né, já tava com o pé fora do hospital quase, um F5 ali. O nome de uma paciente. Era um nome, sabe aquele nome de mulher jovem, né? Aquele nome, você fala assim, essa menina aqui deve ter 20 anos de idade. Não era isso mesmo, ela tinha 17 anos de idade. Uma menina com 17 anos de idade. Olhei a avaliação do médico que tinha pedido a interconsulta dela pra mim e falei, nessa daqui eu vou ter que descer, né? Nesse hospital geral onde eu trabalho, essa paciente, ela estava lá embaixo, né, na região de pronto atendimento, né? Como a gente sabe, em muitos hospitais do SUS mesmo, acaba sendo uma região muito mais tumultuada. Ela estava ali numa maca, num corredor com mais 1000 macas ali, um contexto que não era o mais ideal, e estava acompanhada da mãe, né? Era uma menina que ela estava preparando, né? Deve estar fazendo provas agora, acredito eu, para o vestibular agora, esse final do ano. Mas ela estava preparando para o vestibular, ela trabalhava como garçonete. E ela descobriu, há pouco tempo atrás, uma doença. Ela descobriu lúpus. É uma doença grave, uma doença muito séria. Ela descobriu de uma forma, assim, um pouco incomum. Só que ela não tinha condição financeira, a princípio, de manter o plano. Eles até tentaram, mas até por função dessa doença dificulta, o plano dela acabou ficando muito caro. E eles tinham conseguido fazer o quê? Conseguido migrar para o SUS através de um ambulatório, de um reumatologista, né, num desses ambulatórios dessas universidades, né? Ela estava sendo acompanhada por um médico que tinha acabado de ter a primeira consulta dela. Só que ela tinha, conversando com ela depois, ela falou assim, tem 3-4 dias que eu tô tendo muita dor abdominal. Ela estava um pouco mais prostrada e tudo. E eu fui no médico da unidade de saúde e levei esse exame para ele. Né? Isso ela me falando. Ela mostrou o exame, eu já fiquei assim, já mostrou uma quantidade grande de perda de proteína, né? Alguns exames mostrando algumas alterações muito importantes com relação ao quadro dela, e uma piora da função renal assim, muito grande. Uma menina de 17 anos, ela tem que ter um ritmo fantástico, ela tem que estar ali filtrando 120 ml por minuto. Ela estava, nesse primeiro exame, que já tinha 4-5 dias, já estava com uma taxa de filtração de 22. Manteve essa dor, a princípio não tinha sido feito nada por esse médico, ela manteve essa dor e ela estava com dificuldade de conseguir atendimento em hospitais do SUS, e a mãe dela ficou muito preocupada porque ela estava mantendo dor, então a mãe falou, você deve estar com pedra na vesícula, com pedra no rim, deve ser alguma coisa. Levou ela para o ponto de atendimento da Unimed, que é até muito próximo desse hospital ali. Levou ela no ponto de atendimento, o médico foi, pediu, ela pagou particular esse atendimento, fez uma série de exames, repetiu alguns exames e realmente mostrou que essa função dela estava muito deteriorada, né? Era de 20, agora era de cerca de 12, né? De 12 ml por minuto a taxa de filtração dela, que é muito baixo, né? Habitualmente, a gente começa a fazer diálise nos pacientes ali, a gente começa a pensar quando eles têm menos do que 15 ml, né? Obviamente isso não é uma regra, né? Mas ela tinha uma taxa de filtração muito baixa. E ela me mostrou aqui o médico, né, muito consciente lá que atendeu ela no hospital particular, falou, olha, eu estou muito preocupado com você, a gente vai precisar internar. Ela falou assim, nossa, eu não vou conseguir ter grana para internar, né? Porque eu já estou custando a pagar isso daqui. Não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um relatório para você e vou
mandar você ir para esse outro hospital para você ser avaliado. Consegui, peguei esse relatório, um relatório até muito bem escrito para esse colega, e essa paciente ela estava fazendo uma urgência nefrológica que a gente chama de uma glomerulopatia rapidamente progressiva, né? Uma glomerulonefrite rapidamente progressiva, né? Que é muito comum dos pacientes com lúpus, né? Lúpus é uma doença muito grave, né? Que ganhou até uma certa fama em função desses seriados médicos que tem hoje, né? Uma doença assim de diagnóstico muito difícil e tudo, e nem é muito em função disso, né? É uma doença muito, muito grave, né? Que tem um acometimento renal extremamente importante que leva muitas pacientes a perder a função renal. Então essa menina ela acabou passando por um procedimento, recebendo uma medicação ali, já até no pronto atendimento daquele mesmo dia, né? Nesse dia eu acabei chegando muito atrasado no aniversário, cheguei lá muito tarde porque como não é uma medicação de prescrição habitual, tive que descer, tive que prescrever ela lá embaixo, porque o médico que estava responsável por esses pacientes no pronto atendimento ele não tinha tanta mão em relação a isso. Mas o que deixou muito satisfeito foi que depois essa menina conseguiu sair super bem. Ela conseguiu, recebeu essa medicação, depois fez a biópsia renal, que ela precisava mesmo, né? E a biópsia mostrou o que a gente já imaginava, mas ela conseguiu sair do hospital com função renal plena, né? Não precisou fazer nenhuma sessão de diálise. Me deixou muito feliz, até porque depois, como eu falei, uma menina de 17 anos de idade, uma menina que tem uma vida inteira pela frente, que está preocupada agora em estudar português e matemática para passar no vestibular, né? E às vezes ter que lidar com esse tipo de doença, né? E me marcou, né, nesses últimos tempos por conta disso mesmo. Eu fui aos 49 do segundo tempo, lá eu olhei e falei, gente, isso aqui não dá nem pra eu fingir que eu não vi. Isso é amigo de médico, é isso. Não tem hora pra aniversário, pra nada. Ser médico é isso, né? Tem que abdicar dos seus lazeres, assim, de vida em prol, né, do paciente. E se torna muito gratificante, né? Você saber que você fez essa identificação, conseguiu tratar e literalmente muda a vida de uma pessoa. Exatamente. Fábio, eu queria muito te agradecer por estar aqui hoje com a gente, assim, foi um prazer ter essa conversa, te ter aqui na história do Fala Médico e dizer que você vai ser sempre bem-vindo, quando quiser voltar aqui para conversar com a gente, estaremos de portas abertas, assim, foi ótima conversa e estamos muito felizes com a sua participação. Obrigada, eu que agradeço, Fábio. Meninas, foi bem bacana, muito obrigado mesmo. E é isso, gente. Se você gostou desse episódio, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, se você tá vendo pelo YouTube, clicar em gostei e deixar um comentário pra gente. E se você está ouvindo no Spotify ou assistindo, porque nós também temos vídeos no Spotify, siga aqui o nosso podcast, dê 5 estrelas na avaliação, isso é muito importante. E não se esqueça de ver os episódios antigos e os que já saíram. Tem muito episódio legal aqui, tem sobre cuidados paliativos, tem sobre dermato, tem sobre pediatria. Então, assim, o que vocês tiverem curiosidade, pode ter certeza que a gente já falou aqui no Fala Médico, ou se não falou, você pode deixar no comentário aqui. E é isso, vemos vocês nos próximos episódios.